AFA 2024, versão A, questão número 28. A função real f com domínio no intervalo de menos infinito até 1, fechado em 1, e contradomínio no intervalo de menos infinito é 4, fechado em 4, quadrática passa pelos pontos menos 1 e 0, 0, 3, e 1 e 4. E é uma função inversível. Se a sua função inversa é tal que a inversa em x é a mais b raiz quadrada de cx mais d, então determine o valor de a mais b mais c mais d. Muito bem. Quando se diz que a função é inversível, é certo que a função é bijetora. Bom, observe que aqui, por se tratar de uma função quadrática, a princípio, a função f tem lei de formação, f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Bom, o fato de passar pelo ponto 0,3 indica que quando eu faço x igual a 0, a imagem dessa função é 3. Então, com o ponto 0 e 3, fazendo x igual a 0, nós teremos a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a 3, o que implica c igual a 3. Muito bem. De modo análogo, a gente tem os pontos menos 1 e 0 e 1 e 4. Fazendo x menos 1, a imagem y tem que ser 0. Então, a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais o c, que já sabemos ser igual a 3, tem que ser 0. Algo parecido vale para o ponto 1 e 4. Então, com x igual a 1, a imagem tem que ser 4. Então, a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais 3, isso igual a 4. Muito bem, temos aqui um sistema. Observe, organizando melhor as equações, menos 1 ao quadrado é 1, vezes a é a, menos 1 vezes b, menos b, igual a menos 3. 1 ao quadrado é 1, vezes a é a, 1 vezes b resulta b, 4 menos 3 resulta 1. Ótimo. Daqui, realizando a adição dessas equações, já eliminamos b. Aliás, eliminamos b. Então, teremos 2 vezes a igual a menos 3 adicionado a 1 menos 2, que resulta a igual a menos 1. Uma vez que a seja menos 1, b é 1 mais 1, ou seja, 2. Pronto, já temos a lei de formação da função f. f de x é menos x quadrado mais 2x mais o c, que é 3. Lembrando que f de x é a imagem y de x. Pronto. Agora, o que acontece? Para determinar a lei de formação da inversa, é conveniente que completemos o trinômio do quadrado perfeito. Então, observe. Y, colocando-se menos em evidência nos termos que não são independentes de x, teremos menos x ao quadrado menos 2x. Menos 2x. Bom, para completar o trinômio do quadrado perfeito, acrescentamos 1. Assim, x quadrado menos 2x mais 1 é um trinômio do quadrado perfeito, é x menos 1 ao quadrado. Nós ainda temos o termo 3, que é o termo independente, mas ocorre que aqui
nós acrescentamos menos 1. Observe que 1 seria multiplicado pelo menos. Aí, para que compensemos isso, esse menos 1, nós devemos acrescentar 1 ao final. Com isso, a lei de formação pode ser escrita como menos x menos 1 ao quadrado mais 4. Agora, para que obtenhamos a inversa é obtida, a princípio, trocando a ordem dos pares ordenados da função. Nesse caso, para que determinemos a sua lei de formação e, ao final, comparemos com a expressão dada, vamos isolar x. Comecemos. Trazendo x menos 1 ao quadrado para o lado esquerdo, isso será igual a menos y mais 4. Bom, nesse momento, é hora de extrair a raiz quadrada de ambos os membros da equação. Então, a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado deve ser igual à raiz quadrada de menos y mais 4. Observe que x menos 1 ao quadrado é um número não negativo. A raiz quadrada, então, está definida para esse número não negativo. O mesmo acontece para menos y mais 4, que é não negativo, porque os valores de y são menores ou iguais a 4. Lembre-se que a função inversível é o contradomínio, definido pelos números menores ou iguais a 4, define o conjunto imagem. Se os números são menores ou iguais a 4, com certeza esse menos y mais 4 não é negativo. Tudo bem. Mas, por propriedade, a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado é o módulo de x menos 1. Isso é igual à raiz quadrada de menos y mais 4. Pronto. Mas, pelo domínio da função, os números que pertencem ao domínio, né, os números atribuídos a x, são os números menores ou iguais a 1. Se os números são menores ou iguais a 1, esse x menos 1 certamente é um número não positivo. E o módulo de um número não positivo é o oposto do número. Por isso, o módulo de x menos 1 é o oposto de x menos 1. Menos x mais 1 igual a raiz quadrada de menos y mais 4. Perfeito. Isolando x, nós teremos que menos x é menos 1 mais a raiz quadrada de menos y mais 4. Multiplicando os dois membros da igualdade por menos 1, x é 1, menos a raiz quadrada de menos y mais 4. Agora é o momento de nós invertermos as posições das variáveis, porque é assim que determinamos a inversa, trocando a ordem das componentes dos pares ordenados. Portanto, x ocupa agora a posição de y e y passará a ocupar a posição de x. Muito bem. Assim, y é 1 menos a raiz quadrada de menos x mais 4. E essa é a lei de formação da inversa da função f. Agora, comparemos com as constantes definidas no enunciado. Então, a constante a deve ser igual a 1. A constante b deve ser igual a menos 1. A constante c também é menos 1. E a constante d é 4. Muito bem. Então, disso aqui nós temos, repetindo,
A igual a 1. Em seguida, B igual a menos 1. Assim como C é menos 1. E D é igual a 4. O que se pede é a soma dessas constantes. Portanto, A mais B mais C mais D vai ser 1 com menos 1 se anulam, menos 1 mais 4, 3. Essa é a soma das constantes A, B, C e D. Isso resolve o exercício 28 de 2024 da AFA, versão A.